Olá, eu me chamo Amanda dos Santos Soares, estou fazendo graduação de História na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Eu vou apresentar para vocês um capítulo da tese da Leonara Delfino, que a tese se chama O Rosário dos Irmãos Escravos e Libertos, Fronteiras, Identidades e Representações do Viver e Morrer na Diáspora Atlântica, freguesia do Pilar São João del Rei, de 1782 a 1850. Vou apresentar para vocês agora o slide. Aqui temos o nome da tese da Leonara Delfino, como eu acabei de falar, e aqui o capítulo que analisaremos: o reinado da nobre nação de Benguela, a ancestralidade, o parentesco étnico e a salvação das almas. Iniciando, aqui temos um mapa de uma região do continente africano. Aqui se encontra o Congo, ao meio se encontra Angola e um pouco mais embaixo a região de Benguela, que iremos analisar. Mas o que significa Benguela? A etimologia de Benguela se refere diretamente ao tráfico e presídios construídos pelos portugueses no século XVII. Esses presídios tinham como finalidade a expansão do mercado de escravos na parte meridional do reino de Dongo. É também uma referência direta ao tráfico de pessoas da África para a América, enquanto que na região do Congo o contato e a convenção ocorreram de forma menos conflituosa. Na região da Angola, reino de Nidongo, ocorreram diversos conflitos, isso devido às guerras entre colonizadores portugueses e os guerreiros dos povos ibundos. As alianças forjadas entre os colonizadores e guerreiros benguelas nessa região definiram como seria feita a política da África Central. Cria-se, então, um controle rígido da colônia sobre essa região, e essa ação refletiu na dinâmica de que presídios fossem mais fluidas, a dinâmica administrativa fosse mais fluida. De acordo com Mariana Cândido, mesmo com o decreto de 1612, que reconhecia Benguela como reino apartado da Angola, com um governador próprio, após a expulsão dos holandeses em 1648 pelas tropas luso-brasileiras, lideradas pelo Salvador Corrêa de Sá, Benguela passou a ser governada por um capitão-mor nomeado pelo governador de Angola, ou seja, não havia tanto essa independência dela. Era de incumbência desse capitão-mor e depois do governador administrar a cidade, autorizar a saída e a chegada de navios negreiros e assegurar o funcionamento desses presídios no interior do território. Esses presídios que existem nessa região não estavam sob o controle dos portugueses, como se imaginava, mas sim dos sobas locais, que poderiam ou não ter um contrato de vassalagem com os negociantes da costa. Essa dinâmica diferenciada fez de Benguela um ponto estratégico para o comércio direto entre o Rio de Janeiro e o Porto Centro-Africano. Transações e os laços clientários forjados dos dois lados do Atlântico, né, dessas duas regiões, viabilizaram as circulações não só de mercadorias e mão de obra compulsória, como se imagina, mas também de códigos culturais, contribuindo para a ascensão de uma cultura atlântica, onde os elementos tidos como europeus vieram principalmente do Brasil e não de Portugal, mostrando uma relação completamente diferente do que se imagina. Com essa grande mobilização das duas praças do ultramar, que se tornou intensa, como Benguela deixou de ser apenas uma referência subsidiária de Luanda e firmou como principal entreposto mercantil no final dos 700. Ou seja, Benguela, região de Benguela, ela tinha cada vez mais uma autonomia acerca desse mercado de pessoas escravas. No período entre 1762 e 1795, pelo menos 209.253 escravos foram transportados pelo porto meridional do Nidongo. Segundo Maria Cândido, estima-se que mais de 760 mil escravos saíram de Benguela ao longo do período colonial, fazendo esse mercado o terceiro maior porto escravista da costa africana, perdendo somente para Luanda e Oquidá, cujos portos traficaram o maior número de pessoas nesses 300 anos de tráfico transatlântico. Seguindo as formas de escravidão que se davam em Benguela,
As formas de escravidão nas imediações de Benguela não dependiam apenas das guerras de conquista, mas também de conquista também chamadas de guerras pretas ou guerra de sertão, mas também por meios legais de captura e redução ao cativeiro. Esses veículos legítimos de escravização baseavam-se em razias ou sequestros clandestinos de negros livres cristianizados, ou seja, havia captura ilegal de pessoas que já eram cristianizados e já tinham sua vassalagem ao governo português, eram pessoas livres, mas ainda assim foram capturadas e levadas para as regiões da América. Devido a esses sequestros, o governador luso em Benguela criou em 1769 um posto inquisitoral de liberdades para evitar a escravização ilegal de vassalos livres, sendo basicamente uma fiscalização do embarque, ou seja, devido a um número muito grande de sequestros e escravização ilegal, o governador aplicou meios para que diminuísse ou até acabasse essa forma de escravização ilegal naquela região. As violações dos acordos diplomáticos e o uso uso generalizado de violência transformaram as noções tradicionais de legalidade do cativeiro, provocando, segundo Cândido, um efeito devastador na região de Benguela. Ou seja, a aplicação cada vez mais violenta do cativeiro transformaram completamente o que se entendia acerca do que era o cativeiro nessa região do continente africano. Essa citação que temos aqui, ó. Segundo Joseph Kizerbo, a escravidão centro-africana era uma instituição entrelada aos sistemas familiares de parentesco, como sugere, pois, em geral, em África, o escravo era muito rapidamente integrado à família. Portanto, o escravo tinha direitos cívicos e, mais ainda, direitos de propriedade. Por isso é ridículo pensar que os europeus mais não fizeram do que prosseguir com uma prática pré-existente. Ou seja, existia, sim, uma prática uma prática de escravidão e cativeiro presente naquela região. Entretanto, os portugueses vieram com uma ação um pouco muito diferente do que se aplicava, porque introduziram uma violência muito diferente da que já existia, uma violência demasiadamente grande. A partir disso, a autora ela faz uma análise da presença de escravos ilegais, esses cativos que eram livres na região de Benguela, eram colocados em situação de cativeiro novamente e foram trazidos para a região de São João del Rei, no interior de Minas Gerais, na colônia portuguesa. Esses cativos ilegais trazidos de Benguela acabaram por se reunir devido encontraram no outro, né, características familiares, como códigos culturais luso-católicos, acabaram se reunindo por ver no outro característica da sua terra natal. E a autora faz análise também da presença deles na Irmandade do Rosário, pelo seu número grande presente, que chegou a representar um percentual de 22% dos negros escravos naquela região, no período de 1782 a 1850, seguido dos Congos, que tinham 22,1%, e dos Angolas, que 16,2%, né, fizeram divisão entre os grupos vindos do continente africano, Benguelas, Congos e Angolas, que os Benguelas estavam à frente, né, em todos esses grupos. Essa superioridade numérica não se converteu em uma proporcionalidade à composição dos quadros administrativos da confraria, pois os Congos, nascidos no Brasil, e os Minas tiveram inserção maior na direção da Irmandade, embora os Benguelas representassem a maioria entre os africanos. Mesmo tendo um número muito grande em presença na Irmandade do Rosário, em contrapartida, na administração dessa Irmandade, os benguelas não tinham um número muito relevante, assim, não muito. Seguindo, esses irmãos de Benguela presentes
na Irmandade do Rosário, criaram em seu interior um grupo devocional nobre, devocional chamado Nobre Nação de Benguela, com o objetivo de buscar a salvação das almas dos seus irmãos já mortos. O grupo devocional Nobre Nação de Benguela surgiu, como foi dito, no interior da Igreja do Rosário, de São João del Rei, e pode ser considerado como uma ressemantização, ou seja, eles fizeram uma nova atribuição do significado de identidade corrido nos quadros da diáspora atlântica. Eles pegaram suas características, eles se reencontraram, vamos dizer assim, reorganizaram e reafirmaram uma identidade trazida de Benguela, no continente africano, com a junção de características presentes já na região da colônia, na colônia portuguesa aqui, na região de São João del Rei. Desde os fins do século XVIII, a nova nação apresentou uma estrutura interna organizada e bem desenvolvida, com o poder administrativo desse segmento se distribui em reis, duques, conselheiros, como vemos aqui nesse quadro, que está presente no texto da Delfino, que vai fazer uma análise, né, de todos esses segmentos que tinham todos esses componentes de uma corte diferenciada da corte diferenciada da realeza da confraria. Além disso, esse reinado possuía seus próprios vassalos, identificados como grupos menores, como gentes banguelas, angolas, congos, quais também se tratavam como parte da nação de Benguela. A distribuição de cargos, como a gente consegue ver nesse quadro, demonstra ter sido relativamente independente da Irmandade do Rosário, mesmo presente, né, no seu interior, se via uma independência muito grande da Irmandade do Rosário, onde ela possui toda a sua administração bem dividida. A partir de 1803, a busca por um espaço autônomo do culto levou à mobilização de parentes da nação na aquisição de esmolas para a compra de uma propriedade. E a partir de 1803 eles conseguiram, em nome da, foi permitido, né, a partir das esmolas, que em 1803, em nome da congregação, os forros João Machado Alves Pontes e João Tomás Ferreira comprassem uma casa que foi denominada Palácio Real de toda a nobre nação de Benguela. Podemos observar a partir disso que havia uma organização desde o final do século XVIII e também uma busca, né, pelo local independente, que eles pudessem fazer seus cultos e suas missas. A partir disso, chegando mais ao final do texto, a autora faz uma análise de significados trazidos pelos cativos de Benguela para a região de São João del Rei, atribuídos ali aquele culto da nobre nação de Benguela. Um desses significados, o fogo e a moradia. A autora reflete que os hábitos do uso do fogo nas moradias africanas na região de Benguela, o significado do fogo era bem amplo, como o contato com os deuses, a troca de líderes, como também o uso prático do afastamento de insetos. E na sua vinda para a colônia portuguesa, essas pessoas de Benguela trouxeram significados para a região de São João del Rei, do uso do fogo, como a troca de líderes, também o uso prático, como eu falei, o papel das heranças africanas na constituição dessa casa ritual enquanto recinto sagrado, a importância das heranças africanas trazidas e aplicadas no palácio da nobre nação de Benguela, em todas as suas missas aplicadas naquele local. Outro ponto abordado pela autora, chegando ao final do texto, como esse grupo conseguiu se manter por tanto tempo. Dom João VI chegou ao Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro em uma sede do Império Português. Ele proibiu sistematicamente a mobilização de peditórios e a coroação desses reis congos que eram aplicados na nobre nação de Benguela. E também tais proibições tinham por justificativa disciplinar as práticas consideradas avessas à notoriedade da sociedade da corte, ou seja, ele não queria a presença dessas
dessa segunda realeza, desses cultos africanos trazidos para a região. Mesmo São João del Rei sendo no interior de Minas, essas aplicações, essas práticas feitas pelo Dom João VI chegaram em São João del Rei e recebeu influência de parâmetros civilizatórios. Eles queriam fazer retirada dessas práticas do catolicismo africano. Também nesse período que ocorreu o processo de romanização, que foi uma prática religiosa católica iniciada no Brasil na década de 1840. O objetivo desse movimento da igreja consistia em extirpar as práticas de cunho popular, até então toleradas pela ortodoxia como veículo de convenção, práticas de população africana vinculadas ao catolicismo, ou seja, eles permitiram até certo momento essas práticas da religiosidade africana vinculada ao catolicismo somente para a convenção dos escravos. A nova diretriz católica visava, portanto, a purificação do culto, eliminando essas práticas entendidas como reformadoras, como supersticiosas e exterioritas. É certo que os frequentadores do palácio se identificavam na qualidade da nobre nação, sobre o acolhimento do manto protetor da Irmandade, ou seja, este grupo, ele nasceu no interior da Irmandade, teve o apoio dos próprios capelões da Irmandade, como o padre Luiz Pereira Gonzaga, que é um exemplo de pessoa que defendeu esse grupo. Ele também foi condutor de ofícios no Rosário e celebrante das missas nos defuntos de Benguela. Em síntese, a gente pode observar que podemos considerar tanto o palácio da corte de Benguela, de São João del Rei, como espaços cerimoniais. Em síntese, podemos considerar tanto o palácio da corte de Benguela, de São João del Rei, como espaços cerimoniais, portanto reconhecidamente sagrados pelos seus frequentadores, que é um dos motivos pelo qual esse grupo conseguiu se manter por tanto tempo, dado ter sido defendido tanto por capelões da Irmandade como por seus frequentadores. Por fim, a gente pode considerar esse grupo devocional da Nobre Nação de Benguela como uma forma que eles tiveram de redefinir sua identidade devido toda a violência, toda essa noção nova de cativeiro e escravidão que eles encontraram na colônia portuguesa. E também a forma que temos de uma junção entre as idades africanas e o catolicismo, muito presente na região. Deste aparato assistencial à caridade e salvação das almas do cativeiro do purgatório, né, que era o objetivo dessa nação de Benguela, salvar as almas dos seus irmãos do purgatório, reconhecida nas afeições dos seus antepassados e ensinados. Puderam esses irmãos de Benguela redefinir sua identidade, né, redimensionando sua ancestralidade e estrutura de parentesco, conforme as disposições colocadas às circunstâncias da diáspora, ou seja, eles puderam se reencontrar sua identidade após todas essas circunstâncias da diáspora atlântica.